Bom dia, meus amigos e minhas amigas. Esse vídeo irá para o meu novo canal Conjuntura Política e Econômica. Se inscreva lá e aperte o sino para receber as notificações. Conforme já mencionei, tive que começar do zero e criei um novo canal com o mesmo nome devido ao furto do meu celular e o fato de não ter conseguido recuperar a conta que estava cadastrada, o antigo canal do YouTube, o qual eu vinha tendo um leve crescimento em visualizações e no número de inscritos. Em primeiro lugar, muito obrigado a você que acredita em mim, obrigado a você que sempre comparece aquilo que eu falo, mesmo que seja para divergir. Bom, meus amigos, o cenário político se encontra cada vez mais agitado. A maior pesquisa eleitoral que está sendo feita na história do Brasil são pelos partidos políticos, onde não entra em conluio com o que diz o Datafolha, com o senhor Lula disparado na frente. Primeiro lugar, vocês já pararam para pensar, se ele está na frente, por que ele não anda nas ruas do Brasil para saber como está sua credibilidade? Prefere ir para países que são governados por políticos do seu viés ideológico, como lá na França de seu Emmanuel Macron. A começar por aí. E em segundo lugar, vocês podem reparar que estão tão perdidos os militantes da esquerda que tentam atribuir emendas parlamentares a mensalão e compra de apoio. E agora eles estão tão preocupados com responsabilidade fiscal, coisa que eles nunca tiveram quando estiveram não só à frente do governo brasileiro, como em prefeituras municipais e estados. É só vocês repararem as prefeituras onde o PT pôs a mão, os estados por eles governados, o quanto ficou o rombo. O estado do Acre hoje tem mais de 200 milhões a restituir em moratória para o governo federal, que não foi pago ainda mediante a pandemia. E o atual governador Gledson Cameli enfrenta grandes problemas das gestões Jorge Viana, Binho Marques e Tião Viana. É grave isso, meus amigos. Vocês podem ter certeza daquilo que eu estou mencionando. E o que ocorreu no Brasil em 13 anos de governo petista, né? E durante o 13º ano, ainda tivemos que ouvir que houve golpe contra uma mulher honrada, mas essa suposta mulher honrada não fazia nem superávit primário, maquiava contas públicas, enganava investidores, jogando sempre os juros para as alturas, visando buscar dinheiro do mercado, mas sem nenhuma garantia de austeridade, de curto prazo principalmente, né? E, acima de tudo, mentiu para se reeleger, e com isso o fluxo da queda de investimentos no Brasil foi significativo. Basta ver o resultado da economia, principalmente nos últimos anos, com o PIB encolhido. Inclusive em 2016, para quem não sabe, ela deixou o PIB menos 2,4%. Isso mesmo que vocês estão ouvindo, menos 2,4%. O que significa isso? É queda significativa da atividade econômica, onde o crescimento ficou desconfigurado, desemprego aumentando de forma significativa e balança comercial desfavorável. Isso foi o retrato dos governos petistas, pois as taxas de exportação, além de terem regredido entre 2015 e 2016, o déficit público aumentou significativamente. Então isso tudo contribuiu para a estagnação da economia, onde muitas empresas pararam. Então, por via de regra, houve uma regressão no valor do PIB, né? E se nós
mencionarmos todos os contextos políticos, vamos puxar agora para o caso do PL, onde o seu presidente nacional, o Valdemar da Costa Neto, ofendeu o presidente Bolsonaro e os seus filhos e ainda não desistiram de sua filiação. E o mesmo está preocupado com prévias do PSDB, acreditando em vitória do Dória lá dentro, que apesar do grande racha que existe no tucanato entre os diretórios regionais, São Paulo sempre obteve a maior força dos grandes caciques do PSDB. E isso tudo favorece o número de delegados a votarem nas prévias, e o senhor João Dória tem um grande poder de influência também, por estar usando a máquina que ele tem do governo do estado de São Paulo para comprar esses delegados a votarem nas prévias a seu favor. E isso tem interessado ao PL, de forma a qual eu menciono o seguinte: o principal objetivo disso é adiar a filiação do atual presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, no maior tempo possível, entendeu? Começa por aí. E com esse adiamento, muito possivelmente, fazer fechamentos que impeçam a candidatura do presidente à reeleição. E com isso, o PL lançaria o vice de João Dória. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Lançaria o vice de João Dória. E da onde vai sair esse vice? Quem seria hoje o cacique do PL para ser vice de Dória? Simples. Qualquer um da base que vive se articulando de maneira escusa. E isso pode ter até a participação indireta do governador do Rio, Cláudio Castro, e do deputado Altineu Cortes, que também é uma grande influência dentro do PL. Então esse objetivo está claro, e só não enxerga quem não quer. E nós mencionarmos a questão que envolve todos esses trâmites partidários, com certeza envolve uma tentativa de utilizar discursos de enfraquecimento do governo. União pelo Brasil, conforme bem disse em vídeos passados, é a união fisiológica da velha guarda junto à dissidência. Ou seja, o PSL veio da dissidência do governo. O DEM, propriamente dito, se insinuou em ficar com o governo, mas quis ser protagonista principalmente na pandemia, via Luiz Henrique Mandetta e via Rodrigo Maia. E hoje, os dois partidos se encontram numa fusão, onde o Democratas, propriamente dito, obtém maior influência devido aos destaques do DEM estarem em maior quantidade nas articulações partidárias. Inclusive, parece que o senhor Rodrigo Maia fez as pazes com o senhor ACM Neto, que foi de todas as formas desqualificado pelo ex-presidente da Câmara. Porém, eu imagino o seguinte: União pelo Brasil parece que está jogando de todos os lados, onde não demonstra quaisquer importância em parte do partido apoiar o atual presidente da República. As divergências internas é causada pelo senador Marcos Rogério e pelo ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni. Mas, se nós analisarmos todo o panorama político, é muito perigoso, porque os partidos, de um modo geral, estão imitando o clã do MDB, formando a confederação entre as independências regionais. E essa política do regionalismo, ela é perigosíssima, porque as grandes autarquias institucionais que prestam serviço para determinados estados ficam na mão desses regionalistas. Ou seja, eles querem fazer o velho republicanismo às avessas, com o intuito de se tornarem o centralizador de um poder moderador dentro da República moderna. E isso precisa ser avaliado
com carinho. E é por essa razão que Jair Messias Bolsonaro irá escolher seu partido. Provavelmente ele pode retornar ao Partido Progressista, que mal ou bem manteve a fidelidade ao presidente com a não aceitação da fusão com o DEM e o PSL, para também integrar a União pelo Brasil. E por outro lado, as terceiras vias não existem. O Partido Novo filiou Luiz Felipe Dávila, que é um palestrante que dava aula dentro do Instituto Teotônio Vilela, que é a escola de formação política do PSDB, e homem de extrema confiança de Fernando Henrique Cardoso. João Amoedo elogia Gustavo Franco, ex-presidente do Banco Central, que ajudou Pedro Malan a manipular as taxas de câmbio no Banco Central brasileiro. Logo, o Novo parece uma via paralela ao PSDB. E por outro lado, existe um grande tiro no pé quando envolve Novo, Podemos e PSDB. Por quê? O Novo parece uma grande contabilidade paralela do tucanato. O ex-juiz Sérgio Moro, agora afiliado ao Podemos, é considerado um protetor de tucanos que conta com o apoio de um outro ex-tucano, o senador Álvaro Dias. Então, essa cúpula subdividida apenas distribui os votos polarizados entre eles mesmos, correto? Inclusive, Álvaro Dias saiu do PSDB devido às disputas internas. E você repara aqui que algumas desfiliações faz que a fila do PSDB ainda continue grande. Hoje o partido não tem mais os grandes caciques, como até o ano de 2014, e mesmo assim faz prévia para escolher um, onde se deixa claro que o objetivo principal é fazer corredor pro Lula das 3 candidaturas. Porém, existe aquela história. O protagonismo é que faz com que haja esse racha. Ah, Diego, se todo mundo no PSDB quer fazer corredor pro Lula, por que 3 querem ser candidato a presidente? Bom, acredito veementemente no seguinte, que o Dória, propriamente dito, é o único que vai utilizar, e ele publicou sobre isso no Estadão, o legado do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, né? Que é um fator que não é um grande referencial, mas é a única forma de lastrear algum tipo de eleitorado, e mesmo assim numa cotação baixíssima, haja visto que o governo FHC teve grandes fracassos, principalmente na sua política econômica e no crescimento do PIB nacional, na queda significativa da balança comercial também, do aumento da dívida pública tomada pelos estados quando foi criada a lei de responsabilidade fiscal. Não que a lei de responsabilidade fiscal não seja fundamental, mas a manobra que foi feita causou grandes prejuízos a esta nação. E os baixos avanços no IDH, que é o pagamento da dívida social. E isso inicia o esboço de um quadro chamado Programas de Transferência de Renda, que sempre foi uma marca do PT. E tem esse detalhe, a rejeição de FHC demonstrou caminhos propriamente preparados para o PT assumir o poder. Não é à toa que hoje Alckmin, depois de ter afastado-se da cúpula tucana, diz que não obtém grandes divergências com o Lula. Pois a grande verdade eles acreditam de alguma forma que mais cedo ou mais tarde podem chegar ao poder. E através disso, é apenas criando um factoide sobre possível derrubada da popularidade do presidente, que cresce mais a cada dia. A política partidária, ela está se tornando desgastada e obsoleta. A coisa mais ridícula de tudo isso é a União Brasil, ou seja, para fazer a população de idiota e não dizer que existe por detrás uma fantasia chamada Partido Social Liberal e Democratas, que antes foi PFL, PDC, PDS e que tentou ser PTB também, criando uma possível fusão em 2015. Vocês se lembram disso? Que foi embarreirado pelo Roberto Jefferson,
mas na época o senhor Agripino Maia defendeu a fusão, querendo ter grandes cadeiras na Executiva Nacional do que seria na época o novo PTB. Isso é pura fisiologia. Isso é o intuito, em primeiro lugar, de aproveitar de uma grande cota de fundo partidário com o intuito de acreditar que poderá ser a maior bancada no Congresso e continuar desfrutando dessa maestria e também lançar uma candidatura própria. Ou seja, daí na verdade, como bem diz o dito popular, o golpe tá aí, cai quem quer. Porque afinal, se desvincular do PT e do PSDB é algo que todo mundo quer. Porém, existe aquele tipo de coisa. Lula é aquela figura consolidada que é um segundo colocado natural. Mas aquele segundo colocado que acaba se tornando o voto útil contra o governo. Logo, existem corredores que eles estão preparando, mas são corredores que não surtirá efeito. A prova disso está no desespero do seu Valdemar Costa Neto de querer filiar Bolsonaro e dar uma rasteira. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e que vocês possam ter um dia mais que abençoado. Se inscrevam no canal para receber as respectivas notificações. Esse vídeo está sendo encaminhado para lá dentro de alguns minutos. Um abraço!